Shalom, meu irmão, minha irmã, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Grandes avivamentos na história. E pensem, irmãos e irmãs, que quando as pessoas realmente estão quebrantadas diante de Deus, quando elas estão vivenciando a experiência sobrenatural com Deus, aprendemos que a manifestação do Senhor, a manifestação do seu Espírito derruba toda barreira, derruba todo muro. Em Atos 2, nós temos essa experiência tão incrível, quando o Espírito Santo do Senhor veio sobre aquelas pessoas e ali havia a representação de estrangeiros, de galileus, de homens, de mulheres, pessoas. Havia uma diversidade ali de pessoas, havia diversidade de povos, mas o Espírito foi derramado sobre todos. É um genuíno avivamento. E quando isso acontece, irmãos e irmãs, o Espírito não faz acepção de pessoas, ele é inclusivo. Jesus diz assim, todos que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque Deus procura aqueles. Quando a Bíblia diz assim, olha, no Velho Testamento nós temos o profeta dizendo, buscai ao Senhor e o achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Tiago vai dizer, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então percebe, irmãos, que tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus espera que a gente o busque. Por quê? Porque ele está ali, ele está pronto, ele está disponível, ele está presente. Basta que eu queira, basta que você deseje e você vai encontrar. Se você buscar, você encontra. Se você chegar a ele, ele está ali para chegar até você. Na história há um grande avivamento, talvez um dos mais conhecidos, após os anos de 1906 em diante, nos Estados Unidos, conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Foi liderado, ou podemos dizer assim, Deus começou esse movimento através dele, de William Seymour, um homem negro, de certa maneira desprezado, humilde, pobre. Os cultos que eram dirigidos não tinham uma estrutura, e Deus não está preocupado com isso. Mas havia uma intercessão contínua, uma busca sincera. Se nós pensarmos que nesse período da história nos Estados Unidos a questão da discriminação, a questão que as pessoas negras não tinham voz, as mulheres naquela época não tinham voz, era algo impactante, revolucionário para aquela época. E o que eles buscavam, irmãos e irmãs? Interessante que a ênfase dada nos encontros, nas reuniões, era o batismo no Espírito Santo, era a busca dos dons, era a busca da unidade da igreja. Olha, irmãos e irmãs, como essa manifestação do Espírito derruba realmente as barreiras e as muralhas. E dessa experiência lá do início do século XX, né, no ano de 1906, lá no início, o que aconteceu? Aí houve um grande movimento que deu origem aí ao que hoje nós chamamos, falando assim, pentecostal, né? Essa maneira mais espontânea de busca, de presença de Deus. E alastrou não somente lá a América do Norte, mas espalhou por tantos outros continentes. Muitas barreiras foram derrubadas. Num tempo onde os clérigos, só pode ser clérigo, não, os leigos, as mulheres tiveram sua voz. Início aí de origem de muitos movimentos de missionários. O mover de Deus é extraordinário, irmãos. Não tem como mensurar assim, Deus não escolhe. Aí eu não sei se alguém pensaria ou pensa dessa forma, né? Que alguém que merece ser cheio do Espírito Santo. Não tem nada disso, meu.
O Espírito Santo é para todos aqueles que o buscarem. Então, pense nessas coisas, que como Deus pode derrubar barreiras, muros, orgulhos, preconceitos. Pense nessas coisas, ore ao Senhor sobre isso, que você tenha um dia de paz. Shalom.